Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Que nós possamos hoje, com a nossa leitura, aprender um pouco mais, nos ligar um pouco mais ao nosso Pai, o nosso Criador, que nos espera de braços abertos. Peço a vocês que estão gostando desse trabalho, deixar o joinha lá. É legal para a gente sentir que a gente está fazendo de uma forma que está agradando. E se puder se inscrever, também é bom, que a gente vê se vocês estão querendo continuar ouvindo. É uma comunhão da coisa, né? Se você gostou, dá o joinha e quer continuar ouvindo, não precisar de ninguém ficar mandando nada para você. O YouTube mesmo se encarrega de te avisar. Aí é legal também que você se inscreva. Ajuda também quem não sabe se inscrever. É legal isso aí. Valeu? Obrigado. Vamos à nossa leitura de hoje. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar os pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhes darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto aos grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso.
Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Isaías, capítulo 53, versículos 1 ao 12. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não me escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono, recebe os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor, então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? Salmo 22, versículos 1 ao 8. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então, Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e, para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viam anjos e que esses afirmavam que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoraram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficassem, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois
partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Então, meus irmãos, essa descrição do sofrimento de Cristo que Isaías fez aqui nos escritos dele, Isaías viveu entre 700 a 800 anos antes da vinda de Jesus. E logo em seguida a gente pode ver que aquela prece feita: meu Deus, por que me abandonaste?, quando Jesus está na cruz, foi escrito por Davi. Davi viveu 1000 anos antes da vinda de Cristo. Então, as profecias eram antigas, já conhecidas. Aí você me diz: poxa, os homens da lei daquela época, que eram os escribas e os fariseus, eles tinham conhecimento. Então Jesus, como era judeu, também tinha um conhecimento de tudo que estava escrito. De fato teria. Mas me diga uma coisa: e hoje, quem de nós, conhecendo todas as escrituras que estão lá na Bíblia, faria o que Jesus fez? Passaria pelo que ele passou para salvar a nós, os irmãos do pecado? Quem faria isso? Só Jesus mesmo, só o Messias, para fazer uma coisa dessa. E ele ressuscitou, ele voltou para mostrar que ele continua vivo e continua até hoje. Nós temos que agradecer muito pelo sacrifício de Jesus. Ele nos salvou e ele continua nos salvando, dando o seu apoio toda vez que nós pedimos, estando presente de forma que nós sequer percebemos, só mais tarde que nós vemos que a mão de Deus estava presente ali, que nos livrou, que nos protegeu. São tantas as situações, gente. Chega a ser emocionante ver todo esse sofrimento que Cristo passou por nós, porque nós não merecemos, na realidade, a nossa salvação, ela vem pela graça. A graça é o favor imerecido, quando você não merece aquele favor e o Pai vem e faz por nós. Então, irmãos, eu fico muito comovido com essa história de Jesus, e cada dia mais para que a gente se toque, se ligue que o Pai, ele não nos deixa só. Existe um plano muito maior por trás de tudo, e nós temos Deus na regência de tudo isso, no controle de tudo isso, e Jesus é o grande arquiteto de Deus, entendeu? Ele estava, como nós já vimos, antes da criação da terra, Jesus já estava com o Pai. Então, meus irmãos, a nossa história é uma história única, peculiar para nós, para nosso povo, para a humanidade, e é assim que a gente deve tentar entender tudo o que foi feito, o que está sendo feito, a gente vislumbrar um pouco, né? Porque entender de fato só Deus, para ele entender os caminhos para onde ele está nos levando. Mas a gente confia que é o caminho da nossa salvação,
eu confio que Jesus veio para nos salvar. Então, irmãos, vamos nos apegar ao nosso Senhor Deus, o nosso Criador, pedir a Jesus sabedoria, pedir força, que é isso que nós precisamos para vencer as nossas batalhas do dia a dia. Glória ao Senhor, meu Deus. Vamos orar agora e nos ligar ao nosso Pai. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo venham do céu e possam ser derramadas sobre nós, restaurando a nossa consciência de vida, iluminando as nossas sensações, permitindo a lucidez de nosso olhar e trazendo mais esperança, mais fé e as alegrias de viver renovadas para dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, pois Tu és a chama que nos acendeu esta manhã. Sem a vossa permissão, sem o vosso consentimento, não estaríamos aqui, desfrutando da oportunidade divina que nos deste de nos arrepender e nos entregar nas Tuas mãos. Se bem soubéssemos de Teus planos, nunca duvidaríamos de Teu grande amor por nós. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, pois os Teus planos para nós seguem os Teus propósitos, e a nossa mente ficaria louca para tentar entender, mas sem dúvidas, tudo que tens para nós é muito maior e melhor do que imaginamos. Eu não tenho como vos agradecer o suficiente por ter nos dado o Teu Filho Jesus para salvar as nossas vidas. Essa graça, suprema expressão de amor do Filho, nos permite almejar a nossa salvação por Ti, ó meu Pai, que tudo faz para alcançarmos a glória da vida eterna. Só nos restando agora pedir por Tua força e proteção, para que o maligno não nos desvie da nossa estrada reta, que nos leva à graça de viver em Tua morada. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa segunda-feira a todos. Que Jesus caminhe conosco, aquecendo o nosso coração e nos guiando até o final de nossas estradas.